Bem, conforme nós tínhamos combinado, hoje eu vou então vou contar um pouco uma historinha que faz parte, inclusive, do livro que eu estou editando, que é a historinha, uma metáforazinha bem simplesinha, mas que ajuda a entender um pouco a questão que eu chamo de o imposto e o poder. O imposto e o poder seria então a historinha que eu explico aqui. Eu digo que há muitos milhares de anos, os seres humanos foram abandonando as cavernas e se organizaram em coletividade. Quando eles começaram a observar que aquele convívio coletivo favorecia a todos, um dia tiveram a ideia de separar um pouco de tudo que era produzido por todos para aplicar em benefício de todos os membros daquela coletividade. Na medida que foram se organizando, começaram a separar mais parcelas da produção de todos e um dia resolveram que essa parte deveria ser compulsória. Naquele momento, então, foi criado o imposto, que nada mais queria dizer do que o ato de impor mesmo a contribuição a todos. Bem, para administrar esses recursos coletivos, tiveram então a ideia de eleger alguns de seus membros para gerir essa contribuição e para construir aquilo que deveria ser do interesse da comunidade. Surgiu então nesse momento o poder, que, como o próprio nome diz, concede poderes para os seus eleitos disporem dos recursos coletados de todos para uso e benefício do grupo. Nasceu então, nesse momento, a política. À medida então que esses tais impostos foram aumentando, seguiu a disputa pelo poder, começou a crescer a disputa pelo poder. Desde então, nessa junção toda, os impostos e o poder nunca mais se separaram. E quanto mais recursos arrecadados por essas populações, maior se tornou a disputa por esse poder. Junto com o atendimento dos interesses coletivos, se criaram também os interesses privados, que também oportunizaram ao longo do tempo a corrupção. Tanto maior essa corrupção, quanto maior fosse o bolo arrecadado. O crescimento do imposto foi criando grupos que, além do poder, passaram também a se alimentar e se beneficiar do que ia sendo subtraído do trabalho daquela sociedade que o sustentava. Até porque quem gerava riqueza eram aqueles integrantes da coletividade, que trabalhavam e produziam, pois o que se convencionou então de chamar de setor público nada produzia de riqueza, pois apenas se apropriava de parte dela, e quanto mais ia sendo arrecadado, mais ia sendo subtraído da capacidade de quem efetivamente produzia, de cada vez gerar mais riquezas, e com isso a comunidade começou a murchar. Esse grande bolo de recursos que foi sendo transferido da sociedade para o setor público acirrou então a luta entre os grupos políticos que iam se formando e que foram se estabelecendo para tentarem administrar essa riqueza subtraída da sociedade. Esse grande volume coletado, então, aumentou a importância que os grupos dominantes passaram a ter, e se criou, então, mais uma derivada que eu conceituo, denomino como dominância política, que nada mais é do que a gestão política de parte significativa do que uma sociedade produz em favor de determinados grupos hegemônicos, e principalmente começou a impactar negativamente em todo o circuito econômico daquelas coletividades. Essa dominância política juntou definitivamente, então, algo que se tornou, então, indivisível e que nunca mais se separou, que foram os impostos e a política. Essa historinha aqui, rápida, ela ajuda a explicar o Brasil de hoje, onde a carga tributária trilionária, que equivale a 1/3 do PIB, ou do Produto Interno Bruto, ou de tudo que se produz no Brasil, gera então disputas políticas de controle do poder para administrar esses impostos arrecadados e para satisfazer o interesse da sociedade, que é o objetivo básico, mas também ajuda a privilegiar e manter benefícios muitas vezes pouco republicanos de seus grupos hegemônicos, criando no Brasil um efetivo sistema de castas, onde a maioria da população é excluída. O tamanho da carga tributária, eu costumo dizer, ela é elevada
e ela acaba preservando desperdícios e privilégios. E, com isso, perpetuou no país a dominância política, que vai continuar gerindo esses recursos subtraídos da sociedade a título de impostos. E onde temos uma autêntica roda, eu costumo dizer, onde os seus beneficiários giram de mãos dadas, onde ninguém larga a mão de ninguém, de forma a blindar os avanços obtidos por todos os beneficiários da dominância, de forma a garantir que ninguém perca suas conquistas. O meu livro em edição, o meu site também, economialivreingel.com.br, ou nos vídeos que disponibilizo no YouTube ou no Instagram, eles visam buscar analisar e alertar para o que ocorreu no Brasil nessas últimas décadas, onde a carga de impostos e impostos à sociedade foi cobrando um preço cada vez mais alto, sem entregar o mínimo de qualidade de serviços públicos compatíveis, ao mesmo tempo em que retirou o dinamismo e competitividade do setor produtivo nacional, que foi atrasando o desenvolvimento econômico e social, e isso explica o alto grau de assistencialismo necessário para compensar os equívocos de décadas de políticas econômicas caracterizadamente socialistas e que acreditavam e acreditam que quanto mais gasto público, crescimento. Isso não é no mundo real. Os resultados, então, do Brasil de hoje são tristes. São retratos de décadas de equívocos, onde as parcelas mais carentes da população, ou seja, aquelas que deveriam ser mais beneficiadas por modelos econômicos racionais e que permitissem uma maior geração de emprego e renda, acabaram sendo as mais prejudicadas pelos resultados desses modelos, que levaram, então, ao empobrecimento da população brasileira, jogando milhares e milhões de pessoas para o abrigo obrigatório de programas sociais. Os programas assistencialistas, por exemplo, como Bolsa Família, eles nunca devem ser olhados como programas de sucesso, não, pelo contrário, mas sim como provas materiais de fracasso de políticas públicas que acabam gerando mais dependentes do Estado, ao invés de seres felizes pela independência adquirida com o seu trabalho. E essas reflexões que eu faço nessa historinha bem simplesinha, e o entendimento delas tem que ser entendida pela sociedade brasileira, pois ela já pagou um preço muito alto pela falência desse Estado grande e gastador, e que gerou um subdesenvolvimento crônico e, lamentavelmente, aparentemente irreversível. Nunca vai ser tarde para se buscar uma mudança e passarmos a priorizar não mais esse Estado faminto e priorizarmos o cidadão com mais respeito aos pagadores de impostos, reduzindo o que o Estado tira da sociedade e acreditando que quanto menos Estado, menos asfixiada será nossa economia e os benefícios à população. Ou seja, temos hoje um modelo que fracassou, teve décadas de oportunidade de Estado grande e não resolveu os problemas da sociedade brasileira, da economia brasileira. Chegamos em 2024 numa situação muito desconfortável e de difícil solução. Mas, se nós não entendermos isso, esse peso do Estado sobre a sociedade como um todo, o nosso infortúnio ele vai continuar sendo a nossa única certeza. Obrigado.